Olá, boa noite. Paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos nessa noite em mais uma live. Amém? Mais uma live, mais uma série de lives. Oi, Igor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmã Luciana, sejam bem-vindos. Espero que vocês fiquem conosco até o final, tá certo? Em nome de Jesus. Oi, Isaac, seja bem-vindo, Isaac. Inácia Veronice, paz do Senhor. Silva Robério, é o nosso irmão Robério, né? Sejam todos bem-vindos, tá certo? É um prazer tê-los aqui em mais uma live. Rebeca, seja bem-vinda. Inácia, Ivaneide, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos vocês, irmão Tota. Como é bom tê-los aqui nessa noite, amém? Tio Cláudio, irmã Jonicleide, Iva de Currais Novos, eu acredito, né? Que tem Iva Currais, Andréia. Deus abençoe todos vocês, sejam todos bem-vindos em mais uma live. Ariedna, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos a essa série de lives abençoada que o Senhor, né, tem nos conduzido, nos instruído para realizarmos essa semana que antecede o Dia das Mães. Durante toda essa semana, nós tivemos aqui algumas convidadas, né? Segunda, terça, quarta, quinta e hoje, que será o último dia dessa série, Mães que Inspiram. Certamente nós teríamos outras mães que podíamos convidar, né? E compartilhar conosco aqui histórias tremendas, lindas, verdadeiras, experiências incríveis, né? Que é muito interessante que não é só mulher que tem participado dessas lives, mas os homens também têm chegado aqui e têm sido grandemente abençoados e têm testemunhado das experiências, né, que tem recebido aqui em forma de edificação, né? É tanta coisa que a gente tem recebido aqui, tem compartilhado, que realmente nos faz crescer, nos faz pensar, nos faz de repente até mudar, né? A gente estava indo em uma direção e hoje mesmo pela manhã uma pessoa ligou para mim e agradeceu, né? Louvou a Deus pela live e de uma decisão, uma mudança que tomou em relação à vida dela pessoal, à vida dela em família. E como eu fiquei feliz, né, ouvindo aquele testemunho. Então, a todos vocês que estão entrando, né, eu convido vocês para orarem, tá certo? Baixe a sua cabeça onde você estiver, fechem os seus olhos e vamos orar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor em mais essa noite, amém? Agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, amém? Desde segunda o Senhor tem ministrado aos nossos corações e diariamente nós temos visto aqui a graça, o favor imerecido do Senhor sobre nós. Oremos. Santo Deus, amado Pai, poderoso Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és forte, Deus, Tu és santo, Tu és incrível, Pai, Tu nos surpreende. Nessa noite, ó Deus amado, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer, queremos, ó Pai, Te dar, ó Deus, honra, louvor e adoração. Ó Pai, também Te pedir para que o Senhor, meu Pai Celeste, esteja conosco nessa live, para que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um que já entrou e com aquele, meu Deus, que ainda vai entrar. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite seja o Senhor a convencê-los, ó Pai, a permanecerem. Senhor, em nome de Jesus, que haja, meu Pai, uma atmosfera nessa noite aqui de temor, de adoração, Senhor Deus, de aprendizado. Ó Pai Celeste, que haja, Senhor Deus, uma atmosfera, Senhor, em que nós cremos que a Tua presença, Pai, estará conosco e nos fará, Senhor, descansar em águas tranquilas e refrigerará a nossa alma, Senhor. E através, meu Pai, da palavra e através, meu Deus, dessa experiência de vida
que aqui será contada, Pai. Ó Deus querido, possamos, ó Pai, erguer, ó Deus, erguer, meu Pai, um trono ao Senhor, ó Pai, oferecer a nossa vida a Ti, Senhor Deus, repensar, Senhor Deus, em muitos, ó Pai, aspectos da nossa vida, para que, Senhor Deus, possamos, ó Pai, contar os tempos, de forma que alcancemos corações sábios e que possamos, ó Deus, ter discernimento no dia que se chama hoje, ó Pai, para estarmos, ó Pai, localizados, ó Pai, habitando no centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em o nome de Jesus nós oramos e cremos, Deus. Amém. Amém, meus amados. Eu dou um tempinho para você, tá certo? Para você fazer o quê? A maioria de vocês já sabe o que é que eu vou pedir nesse momento, né? Para você estar fazendo os seus aviões decolarem. Para quem nunca esteve aqui em nossas lives, o aviãozinho é esse símbolozinho que você tem aí na parte inferior, tá certo? Do seu celular, que parece com aqueles aviõezinhos, né, de papel que a gente confecciona e joga e brinca com as crianças, tá certo? Então você aproveita esse tempinho agora e você pegue esses aviãozinhos e faça esses aviãozinhos decolarem para perto, para longe, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas, para a sua turma ali aí de trabalho, tá certo? Para quem você não conhece, para quem mora perto de você, seu vizinho, para quem mora longe, para quem mora aqui nessa cidade, para quem mora em outro estado, para quem mora em outro país, não importa. Certamente essa pessoa, ao receber esse convite, ou ela virá para cá, ou se não, ela não virá, mas em algum momento ela vai olhar essa live e Deus falará com ela. É assim que eu creio, amém? Então não perca tempo, vai enviando aí os seus aviõezinhos, tá certo? E convidando outras pessoas para a glória de Deus, amém? Vocês sabem, né? Eu quero mais uma vez lembrar que o tema da série de lives durante essa semana é o seguinte: mães que inspiram. Nós que somos crentes, nós que cremos no Evangelho, tá certo? Nós que cremos na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós que temos tirado tempo, né? Nós que temos doado algum tempo em nossa vida diária para que nós estejamos buscando Deus através de sua palavra, porque quando a gente abre a Bíblia, pode ter certeza, Deus fala conosco. Então, na Bíblia, nós temos o conhecimento a partir do momento que nós, né, buscamos, que nós vamos lendo, que nós vamos cada vez mais nos aprofundando, nos chega o conhecimento e a revelação de mulheres incríveis, né? De experiências de mulheres que viveram há muitos anos atrás, há milhares e milhares de anos atrás. Histórias verídicas, fatos, né? E nós aprendemos com essas mulheres preeminentes daquele tempo, com essas mulheres importantes, com essas mães, né? Muitas mães inspiradoras na Bíblia. E durante essa semana, nós temos feito assim, até nós, chamar a convidada aqui para contar a sua experiência, eu medito com você sobre uma mãe, tá certo? Da Bíblia. E é incrível como cada subtema que foi meditado aqui, desde segunda-feira, né, até hoje. Hoje o subtema é o seguinte, o tema é Mães Inspiradoras e o subtema é Gerados no Coração. Eu acredito que a maior parte de vocês já está aí sabendo do que eu vou falar, né? Do que vai se tratar essa live nessa noite. E se você ainda não está sabendo, né? Brevemente você saberá e você entenderá, o que significa gerados no coração, tá certo? Então eu quero compartilhar com você
esse trecho da Bíblia, do livro de Êxodo, no capítulo 2, tá certo? Inclusive, nós lemos até esse trecho em um dia dessa semana, quando nós falamos sobre o subtema perder para ganhar, que a convidada foi a nossa irmã Nidiane, e ela deu aquele testemunho maravilhoso daquilo que ela perdeu, mas também daquilo que ela ganhou de mais precioso, e hoje isso permanece para a honra e glória do Senhor na vida dela. Então hoje, né, o nosso subtema, gerados no coração, eu vou falar no mesmo trecho, só que você vai ver que nós vamos meditar nesse trecho em outra ótica, tá certo? Esse trecho aqui, na verdade, no capítulo 2, a primeira mãe que aparece, que foi a que eu meditei com vocês no início praticamente da semana, foi sobre a mãe de Moisés, chamada Joquebede. E hoje eu quero meditar com vocês sobre outra mãe que se encontra nesse mesmo trecho, tá certo? Aqui da Bíblia. Essa mãe agora é a princesa, a filha de Faraó, tá certo? Então nós vamos ler, né, só fazendo uma síntese aqui do início aqui do capítulo, né, que a Bíblia está falando aqui sobre um casal, um homem e uma mulher que havia na tribo de Levi, e eles estavam passando por um período muito difícil ali naquele tempo. Faraó era o novo rei, e Faraó, ele estava muito instigado, muito enciumado, com muita coisa na cabeça, porque os israelitas eram um povo, né? Os homens israelitas eram homens de vigor, eram homens de força, e apesar de serem colocados como escravo, né, a mando de Faraó, mesmo assim, aquele povo hebreu aumentava muito, a ponto de Faraó ficar com medo de repente, eles se rebelarem, surgir ali uma guerra e eles usurparem, né, o trono ali de Faraó. Então Faraó deu uma ordem às parteiras que ajudavam ali as mulheres hebreias, para que quando a criança estivesse nascendo, as parteiras atrapalhassem ali de forma que, se fosse menina, deixasse as meninas viverem, mas se fosse menino, não deixassem os meninos viverem, a fim de que cada vez mais os homens fossem extintos, os homens hebreus fossem extintos. E as parteiras desobedeceram, a Bíblia diz, a Faraó, para obedecer a voz do Senhor, a obedecer o mandato do Senhor, porque elas temiam ao Senhor. E por causa disso, a Bíblia diz que aquelas parteiras foram abençoadas. Não é? E aí, o Faraó, não se sentindo contente com isso, baixou outro decreto para que todo menino que nascesse, os soldados pegassem os meninos do sexo masculino e jogassem aqueles meninos no rio, a fim de que ele fosse morto. E aí vem chegando, né, o menino aqui da história, que inclusive, eu repito, já abordei durante essa semana, que foi Moisés, né? A mãe Joquebede, tentando salvar a vida de Moisés, ela ainda escondeu por 3 meses ele bebezinho, mas depois de 3 meses ela não pôde mais esconder. Por quê? Porque ele já chorava mais alto, né? Os soldados com certeza iam detectar logo que havia um bebezinho ali naquela casa, o pulmãozinho dele já estava mais forte, né? Ele com certeza já chorava mais alto. E aí, por 3 meses ela conseguiu esconder, depois de 3 meses ela não conseguiu mais esconder. E foi então que ela teve a ideia de fazer um cestinho e ali proteger o cestinho a fim de que a água não entrasse, ela colocasse aquela criancinha dentro e ela lançasse ali pela fé naquele rio. E a Bíblia fala que quando ela lançou, alguém achou aquela criança. E é sobre essa mãe que eu quero meditar com vocês hoje, nesse subtema que é gerados no coração. A Bíblia fala no verso
5 diz assim, acompanhe comigo, se você porventura esteja com sua Bíblia aí perto de você. A Bíblia diz assim: a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, acompanhada das suas servas que ficaram passeando pela margem do rio. A princesa viu um cesto entre os juncos e mandou sua serva buscá-lo. Quando abriu o cesto, viu o menino que estava chorando. Ela teve compaixão dele e disse: deve ser um menino hebreu. Ora, meus queridos, eu quero dizer para você que com certeza a filha de Faraó, a princesa, ela sabia do decreto que o seu pai havia lançado. Qual era o decreto? Matar todos os meninos machos, todas as crianças do sexo masculino. Mas olha só, a Bíblia fala que quando ela olhou para aquela criança, ela teve compaixão. Compaixão. E a palavra compaixão quer dizer apiedar-se da tragédia pessoal do outro. Preste bem atenção. Apiedar-se da tragédia pessoal do outro. Ternura para com o sofredor. Quando a princesa, filha de Faraó, olhou ali e abriu aquele cesto e viu aquela criança, ela não teve dúvida que aquela criança era uma criança filha de um hebreu, filho, melhor dizendo, porque era um menino de um hebreu. Mas ela que poderia ter ido chamar os soldados para pegar a criança, matar a criança e soltar no rio, não. Ela se comoveu em seu coração e ela teve compaixão. Ela se condoeu, ela se apiedou do problema do outro. E isso é um problema muito sério, né? Desde aquele tempo, naquele tempo ela já sentiu isso. Imagine nos dias de hoje. E você já deve estar compreendendo mais ou menos de que vai se tratar a nossa live hoje, tá certo? Intitulada Mães que Inspiram. Ela teve compaixão, ela teve sensibilidade. Apesar de Faraó ser seu pai, ela não concordou naquele momento com aquele erro, com aquela crueldade de matar aquela criança. E, obviamente, ela sabia de tudo que ela ia enfrentar, dos obstáculos que viriam, né? O primeiro obstáculo, com certeza, seria o seu pai. Como é que ela ia dizer para o pai que o pai baixou um decreto para matar ali os filhos israelitas e simplesmente ela agora ia pegar um israelita para cuidar, um hebreu, para cuidar ali do hebreu. Mas a Bíblia fala que ela teve compaixão. Quando uma mãe gera um filho, não no ventre, e sim no coração, ela gera, porque primeiro ela teve compaixão. E compaixão significa apiedar-se da tragédia pessoal do outro. Ela olhou para outra pessoa. Ela olhou para alguém. Naquele momento, a filha de Faraó, a princesa, ela olhou para aquela criança e ela teve pena. Ela se apiedou-se. Ela se condoeu da condição daquela criança. Aquela criança estava sozinha ali, naquele cesto, correndo perigo de vida. Aquela criança estava ali, né, com fome, certamente estava chorando, não tinha comida para comer naquele momento. E aquela mulher, ela se encheu de ternura para com alguém que estava sofrendo. Quantas vezes nesse tempo, né, nós passamos muitas vezes, a Bíblia fala até sobre um trecho que fala sobre isso, que é o trecho do bom samaritano. Quantas vezes a gente passa diante de pessoas que estão sofrendo e simplesmente, né, não sentimos nada, não é comigo, não é da minha família, né, não é do meu sangue, não fui eu que procurei isso. Não foi assim que aquela princesa agiu para com aquela criança. Ela teve
piedade, ela teve compaixão. Versículo 7 disse: então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá e arranje uma ama hebreia para criar o bebê? E o verso 8, a princesa disse: sim, faça isso, respondeu a filha de Faraó. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse a ela: leve este menino e crie-o para mim, pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Talvez, ao você ouvir esse versículo que eu falei agora, você possa ter interpretado ele de outra forma. Ah, então ela pegou só para criar, se apiedou-se por um momento, mas depois ela terceirizou a educação do menino. Não. Ela entregou naquele momento o menino para a mulher criar. Por quê? Porque ela estava atrás de uma ama de leite. Ela não tinha ali leite para dar para o menino. O seio dela não estava cheio de leite. Ela estava atrás de uma ama de leite. Pelo contrário, ela estava não querendo terceirizar a educação do filho, como muitos fazem hoje. Pelo contrário, ela estava prezando pelo bem-estar daquela criança. E ela sabia que a criança estava com fome. E ela logo pensou: ele está precisando de uma ama de leite. E quando aquela menina apareceu, aquela menina foi logo contando, aquela ideia, teve aquela ideia que você sabe que a menina era a irmã, verdadeira, biológica de Moisés. E aí a menina usou de forma estratégica, mas a princesa não sabia. A filha de Faraó não sabia. E o que ela estava se preocupando ali, a preocupação dela, o cuidado dela, era para que a criança fosse alimentada. Era para a criança recebesse ali o leite materno que ela não tinha. Não tinha sido ela que tinha dado à luz àquela criança. E a gente pode observar isso, nós podemos ver que isso é verdade nos próximos versículos, que diz assim. O verso 10 diz: quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha de Faraó, que o adotou. Assim, ele passou a ser o filho da filha de Faraó. Ela o chamou de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então, eu acredito que você já sabe de que se trata a nossa live nessa noite. Tendo como subtema Gerados no Coração. A nossa live nessa noite vai falar sobre adoção. Uma mãe, quando ela decide adotar uma criança, ela pode não ter gerado aquela criança no seu ventre. Ela pode até não ter parido, não ter sentido as dores do parto, mas ela gerou aquela criança em seu coração. Ela apiedou-se, ela fez aqui como a filha de Faraó. Ela teve compaixão. O coração dela doeu, não sentiu as dores do parto naturais, mas ela sentiu ali dores na sua alma por causa da criança a qual ela se apiedou, a qual ela amou. E aí a Bíblia fala, que a filha de Faraó diz assim: no verso 10, eu vou repetir para vocês: quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha de Faraó, que o adotou. Eu quero que você entenda que naquele tempo, hoje não. Hoje, se eu decidir adotar uma criança, se você decidir adotar uma criança, você pode pegar leite, pode comprar uma lata de leite no supermercado, Pode, a praticidade é muito grande. Você pode fazer isso, daqui a pouco, cozinhar, fazer o leite até sem ser cozido. Ele é instantâneo e você alimentar a criança. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo a filha de Faraó só fez isso porque ela se preocupou. Ela estava preocupada com o bem-estar daquela criança. E por isso que ela pediu para aquela menina arrumar aquela ama de leite. E ela inclusive pagou. Ela tirou do bolso dela para custear
o benefício daquela criança. Mas passado o tempo que aquela criança foi amamentada, quando ela foi desmamada, quando chegou o tempo, ela foi devolvida à princesa. Ela foi devolvida à filha de Faraó, ao qual a Bíblia está aqui clara. A filha de Faraó o adotou. E o versículo, a continuidade dele diz: assim ele passou a ser o filho da filha do Faraó. Ela o chamou de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Você já pensou quando essa princesa, quando a filha de Faraó, ela decidiu adotar Moisés, quantas barreiras ela não enfrentou? Quantos tabus ela não quebrou? Quantas dificuldades, quantas humilhações, quantas oposições a partir do pai dela, né, do próprio reino, dos soldados, de toda ali aquele povo egípcio. Quanto ela não deve ter enfrentado, mas ela não se importou com isso. Aquele filho já tinha sido gerado no seu coração e ela já o amava e ela não se preocupou como seria ser, os obstáculos que ela ia enfrentar, os cuidados, né, para com ele, porque ele com certeza seria perseguido e para quem conhece a história sabe que Moisés foi muito perseguido. Ela não se importou com a violência, a atitude do pai. Ela enfrentou ali o pai por amor, porque aquela criança foi gerada no coração da princesa. Não foi gerada no ventre, mas foi gerada no coração. E o tema dessa noite, né, gerados no coração. Nós vamos falar sobre adoção. Eu falei aqui, né? Dei uma rápida explicação. Fiz aqui uma breve meditação com você sobre alguém que adotou, que amou, que teve compaixão, que se apiedou-se da tragédia pessoal. Queridos, você sabe o que significa a palavra adoção? Eu quero compartilhar com você. Adoção significa aceitação espontânea de alguém como parte integrante da vida de uma família e de uma casa. Quando você decide adotar uma criança, você a aceita, você a recebe de forma espontânea. Você gerou já aquela criança no seu coração. Você já amou, você já aceitou. Não importa, né, qual a raça, não importa qual a etnia, não importa de onde ela veio, não importa qual foi a origem, não importa a cor, você já gerou no seu coração aquela criança. Você já amou e porque você a amou, você a aceitou de forma espontânea como parte integrante da sua vida. E a partir do momento que você a adotou, adoção significa isso, ela já faz parte de sua família. E ela já faz parte não só da sua família, ela já faz parte do seu lar, ela já faz parte da sua casa. E isso vem de uma forma natural, vem de uma forma espontânea. Isso significa adoção, porque é um filho gerado no coração. Então eu vou convidar, tá certo? A nossa convidada dessa noite. Eu acredito que a maioria de vocês já sabem, né, quem é. E ela tem vários filhos, tá certo? Mas teve um filho dela que foi gerado no coração, tá certo? Dela. E eu vou convidar, enquanto isso, você faz o quê? Você não perde tempo, enquanto eu acho aqui a convidada, e você envia aviõezinhos para outras pessoas. Você coloca aí seus aviões para decolar, tá certo? Enquanto eu acho aqui a minha convidada, que tá difícil. Eu sou míope, viu, gente? Tem hora que eu não acho, mas eu vou achar. Gente, eu acho que se ela entrou, ela saiu.
Cielen. Tá dando um oi? Aqui, achei. Não perde tempo. Vai enviando aí os seus aviãozinhos, vai fazendo os seus aviões decolarem. André já está dizendo que o dela já decolou para vários perfis. Gigi também está dizendo, Claudinha também. Irmã Lúcia. Seja bem-vinda, minha querida. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastora, uma boa Tá me ouvindo noite. direitinho? Boa. Tá? A paz do Senhor e uma boa noite. Muita Paz do saudade. Senhor. Amém. Também nós estamos com muita saudade, viu, de todos Pois é, vocês. A pois é. turma aí da live, os participantes da live estão nos ouvindo? Vocês estão nos ouvindo? Coloca assim dá aí um sinal, um sim. Todo mundo está ouvindo, né? Amém, glória a Deus. Então, olha só, queridos, eu acredito que a maior parte de vocês, né, como eu tenho dito, conhecem a nossa irmã Lúcia. E eu vou pedir, tá certo, para a irmã Lúcia ela se apresentar, dizer quem é, tá certo, irmã Lúcia? E dizer assim quantos filhos a senhora tem, tá bom? A senhora diga o seu nome, diga onde é que a senhora mora e diga quantos filhos a senhora tem, quem são os seus filhos, tá bom? Fala aí pra gente. Aqui sou Vera Lúcia da Silva Santos, moro na rua Mãe Neguinha, número 21. É o seguinte, eu tenho 5 filhos. Uhum. Eu tenho 5 filhos, mas quatro foi eu que dei à luz de 4 filhos, né? E outro, mais um, assim, 5, né? Mas um não foi eu que dei à luz, mas eu me acho que foi eu que dei à luz a ele, porque ele é um filho que foi eu que tive. A senhora tem um filho que foi gerado no coração da senhora, né, irmã No meu Lúcia? coração, né? O primeiro, o mais velho, se chama José Laudelino, Sim. o José Genival, Uhum. Luciana, Uhum. Laiane, é a Sim. caçula, né? Hum. E, por último, se chama Leonardo. Léo. Conte a história, irmã Lúcia, de como aconteceu esse filho que foi gerado no coração da senhora. Conte pra gente como foi essa história. Foi assim, pastora. Eu estava um dia aqui na minha casa e chegou umas pessoas dizendo assim, ali na maternidade, que hoje é ali a PAMI, tem um menino para dar. Eu digo, um menino para dar? Eu digo, vou já olhar, vou já olhar esse menino. Aí cheguei lá, né? Era um movimento, aí que cheguei no quarto, estava a mãe, né? E o bebê, lindo, bem fofinho, cheguei, era bem gordinho mesmo. Aí eu disse, é para dar? Ela disse, é. Eu digo, pois, espera aí que eu vou em casa. Você vai dar mesmo? Ela disse, vou. Aí, nesse momento, chega outra mulher. Sim. E aí, eu disse, eu vou em casa. Vou em casa, falei com a minha mãe, né? Na época minha mãe era viva. Eu disse, mãe, na maternidade tem um menino para dar, e eu vou criar. Aí ela disse, você vai criar? Eu digo, vou. Nessa época, pastora, não é como hoje, né? Que tudo mais fácil, né? Sim. Quer Aí dizer que assim, nesse tempo era uma época que era mais difícil ainda, né, irmã Lúcia? hoje, pastora, hoje tem muita facilidade, hoje tudo é mais fácil. Mas de primeiro não era fácil, não. Agora eu fui muito corajosa. Sim. Aí eu cheguei em casa, peguei um lençolzinho, Sim. peguei depois já busquei esse menino. Aí saí, né? Saí, cheguei lá, já tinha outra mulher atrás de levar. E Verônica, que morava ali no Alto do Vaqueiro, né? Que era enfermeira na época. Aí disse, não, esse menino não é para você, não, esse menino é para a Lúcia. Aí enrolou ele todinho, já todo enroladinho, né? Aí eu digo, eu vou levar, é meu, esse aqui é meu. Lá vinha eu com esse menino, né? Cheguei em casa, menina, aqui na minha casa encheu de gente. Não era como é hoje a casa grande, não, a minha casa era pequena. Aí muita gente olhando, mas mulher, você é corajosa, eu digo, sabe por quê?
O que os outros comer, ele vai comer também. A Não senhora vai teve faltar. medo? Quantos filhos a senhora já tinha antes de gerar o seu filho no Ele tinha coração? 3, Luciana estava com 1 ano de idade. A senhora já tinha 3 filhos e Tinha uma estava mais com velho, 1 ano de idade e a senhora 1 foi ano de buscar um idade. bebê recém-nascido. Fui buscar um recém-nascido. Eu só fazia 2 horas, pastora, que ele tinha nascido. A Só senhora fazia não 2 teve medo. Tive não. Trouxe, depois foi uma turbulência, mas eu me sustentei, eu digo, eu vou ficar com ele. Aí pronto, aí a gente ficou, né? Aí meu marido foi registrar, né? Registrou ele, como ele é nosso filho, né? O filho de coração. E toda a vida eu tive cuidado dele, sempre quando ele era assim do mundo, que não tinha aceitado a Jesus. Meu cuidado era dele, ele saía para as festas, eu não dormia à noite, saía para as festas mais dos amigos, e eu dizia, não vá, ele ia, jovem, né? Era Sim, para as sim, festas, mas eu sempre com aquele cuidado. Aí quando foi uma noite, pastor, ele tinha saído para uma festa, eu fui dormir e sonhei que ele chegava todo machucado. sim, Naquele momento que eu estava sonhando com ele, ele chegou me chamando. Quando eu sim. abri a porta, eu vi ele, eu digo, ai meu Deus, graças a Deus você chegou, porque eu tinha acabado de sonhar com você, todo machucado. Eu me O preocupava. mesmo amor, irmã Lúcia, que a senhora teve, né, pelos outros filhos gerados de forma biológica, a senhora teve por aquele gerado no coração? Demais, pastor, é um amor, é um amor grande, sabe, que a gente sente. É, porque a gente só não faz ter, mas é aquele amor como seja que você deu à luz àquela criança. Porque eu Sim, só fazia 2 horas de nascido. sim. Quando duas a horas senhora só. ouviu, irmã Lúcia, quando a senhora ouviu pela primeira vez, qual foi o sentimento que a senhora teve? O Ai, quando que, eu vi ele assim, hum, como, pastora? o que Quando eu foi, o vi que ele, aconteceu, sim, quando a senhora ouviu pela quando primeira eu vez? vi ele assim, eu digo, meu Deus, meu Deus, a pessoa, a mãe dá um filho assim, é muito triste. Mas eu vou criar ele. Aí depois, pastora, quando eu criei, era uma turbulência que vinha buscar não sei o quê, aí eu disse, não, daqui ninguém tira mais ele. Daqui ninguém tira, não. Ele é meu. Ele é meu e até hoje ele é meu. Amém. Quer dizer que a senhora ainda a senhora correu riscos, né? A senhora ouviu notícias Era, de eu vi talvez notícia, que alguém fosse buscá-lo, era, né? era, Pegá-lo de volta. E aí a era. senhora lutou por ele, porque ele já Eu, tinha sido gerado no seu acho que a coração. senhora acredita que eu fui bater na casa da mãe desse menino. Eu acho que até a senhora sabe quem é, que é da guia. Uhum. Fui bater lá e eu cheguei lá e disse, mulher, é verdade que você vai tomar o menino? Eu digo, mulher, ela disse, não, mulher, pode ficar com ele, pode ficar. Eu digo, mulher, porque também você não vai mais buscar, não, porque ele é meu. Aí, imediatamente, né, a gente já também já ia registrar, né, registrando como ele é do meu nome, o nome do pai, né, ele é nosso filho. Então, a gente Amém. só E 2 horas da tarde, né? a cada fase, irmã Lúcia, que ele atravessava, a senhora sabe, né, que a senhora passou como mãe, que esse detalhe eu não sabia, né? A senhora estava com Luciana de apenas 1 ano de Um idade, ano de né? idade era. Tem muitas mães que quando tá com um filho de 1 ano de idade, meu Deus, nem pensar ter um Pois é. filho que nem pensar em engravidar de novo, quanto mais em pegar um filho para adotar. E a senhora não hesitou em estar Não, com Luciana de apenas 1 ano de idade e ainda Deus me pegar um recém-nascido cheio de força e fé. A senhora pegou ali aquelas 2 crianças e praticamente tomou conta de 2 bebês, né? Porque um livre. era de braço ainda, 1 ano de idade. Era. E eu não pensava nem em engravidar mais, que eu não ia mais ter bebê, né? Eu não ia mais ter bebê. Aí foi passando o tempo, quando apareceu Laiane. Sim. Engravidei de Laiane. Eu digo, seja o que Deus quiser. E tá aí, tudo criado aí, tudo, né? Tudo na paz do Senhor, tudo aí, já tudo grande, né? Graças Deus a Deus. abençoe. Irmã Lúcia, a cada fase que a senhora ia atravessando, por exemplo,
ele, né? O seu filho do coração, gerado em seu coração. Ele como criança, né? Como junior, como adolescente. A gente sabe que cada fase é uma fase diferente, né? Cada fase que a mãe atravessa, né? Ele jovem, tem os seus conflitos. A senhora nunca se arrependeu de ter criado? Nunca, nunca, pastora, nunca, nunca. Porque se eu disser que eu me arrependi, eu estou mentindo. Nunca me arrependi até agora. Ele está com 36 anos, vai fazer 36 anos. Eu nunca me arrependi. Graças a Deus. Às vezes, quando eu vejo ele triste, eu fico triste também. Eu já vi, irmã Lúcia, a senhora chorando por ele. E eu fiquei muito emocionada naquele dia, né? Porque a adoção, eu acho maravilhoso a adoção. Eu acredito algo que muitas pessoas deveriam pensar nos dias de hoje. E o que eu vejo, deixa eu só ajeitar aqui, Malúcia, meu celular. E o que eu observo hoje em relação à adoção é que as pessoas veem a adoção como um problema que eu vou adquirir. E eu também sou de uma família, minha avó adotou. Eu estou vendo que tem uma tia minha aqui, né, na live, participando da live. Minha tia Beta está aqui. Ela adotou também. Meu pai adotou. Minha mãe quase adotou. E eu também teve um tempo de minha vida que quase eu adotei uma criança. Adotar por o irmão biológico decidiu criar. Que no tempo essa menina tinha perdido a mãe e o irmão biológico. E aí eu não pude, vamos dizer assim, concorrer com o irmão adotivo. Mas eu ia criá-la, já estava decidida. Então, nós temos um histórico assim de adoção. E eu olho para a adoção, irmã Lúcia, e eu não enxergo a adoção como um peso. Eu não enxergo a adoção como, de repente, você vai adotar a criança e eu não fico pensando nos genes que aquela criança tem, da família que aquela criança está vindo, tá entendendo? Eu vou ter um problema lá na frente. Não. Tia Beta está dizendo um presente de Deus em minha vida. E é incrível, né? Tia Beta está aqui, olha. É essa mesma a minha tia. Realmente, a moça que hoje em dia é uma mulher, mãe de família, que ela adotou, é um presente na vida de tia Beta e de toda a família. Nossa prima, minha prima, Roseane. Então, eu abordei, né? Eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui, terminando essa semana dessa live, Mães que Inspiram, porque a senhora, irmã Lúcia, é uma mãe inspiradora nesse sentido. A senhora viveu em um tempo que nós não tínhamos, como a senhora acabou de falar, nós não tínhamos metade dos recursos. Nós viveu em que se tem hoje. Os recursos eram certamente muito mais precários, né? As coisas eram muito mais difíceis. No entanto, havia um desejo muito grande nos corações das pessoas, de gerarem filhos em seus corações. E hoje nós temos visto isso diminuir, ou se não isso parece que é algo que a gente, quando a pessoa decide adotar, quantas coisas, como é que eu posso dizer? Quantos pré-requisitos, né? Geralmente a pessoa só quer adotar uma criança branca ou uma criança que tem o olho azul, uma criança galega, né? Quer saber a origem da família toda, não é assim? Quer saber a origem da família toda, quer saber de onde veio. Quer dizer, se preocupa. Então, o que é que tem acontecido? Tem acontecido que muitos casais, né, formados, que até eles, essa formação é contrária à palavra de Deus, eles têm assumido esse papel que seria para nós, cristãos, fazermos isso. Não é verdade? Por quê? Porque quando um cristão adota, quando um cristão gera um filho no coração, o que é que o cristão vai ensinar para ele? O cristão vai ensinar a Bíblia.
Pois Não é é, verdade? A senhora, verdade. depois que a senhora conheceu a Cristo como único e suficiente Salvador, o que é que a senhora passou, irmã Lúcia, a ensinar para os seus filhos biológicos e para o seu filho do coração? Sempre, pastora, eu sou uma mãe que às vezes até hoje eles falam assim, porque eles falam porque eu tinha eles assim, olha, quando eles saíam, quando eles chegavam, eu ensinava como era, como não era, tudo direitinho. Olha, vocês vão para a rua, se passar tantas horas, é para vir para casa, porque boa coisa na rua não está fazendo. Eu explicava tudo direitinho, tudo direitinho. Hoje eles dizem assim, mãe, a senhora pensa que a gente não se lembra das pisas que a senhora dava em nós. Eu digo, me lembro demais. É por isso que hoje vocês são gente. Por isso Aleluia. que vocês me Porque eram obedecem. disciplinados, né, irmã Era Lúcia? disciplinado, era disciplinado. E até hoje eu reclamo, vocês podem ser grandes, do tamanho que for, mas se precisar reclamar, eu reclamo. Eu não me importo que fique com raiva, nem que não fique com cara feia, mas eu reclamo. Se eu vi o erro, eu reclamo. Tô Hoje, assim, há tantas crianças, né, irmã Lúcia? Naquele tempo, no tempo que a senhora, né, viveu mais antigamente, pois é. a senhora buscou ele é, no, na maternidade, né? Ainda Foi aí, ali onde antigamente, hoje é pão, na PAMI, né? Na onde PAMI, hoje é. antigamente não existia essa burocracia toda que hoje Não, existe, né? de jeito Antigamente, quando sabia, como a senhora aqui bem relatou, a senhora soube que ele tinha acabado de nascer e a mãe queria dar, e a senhora foi, e ao ver a criança, a senhora gerou logo essa criança, foi, né, no foi, coração foi. da senhora, e se Foi. apegou, e foi em casa buscar um lençol para logo Graças pegar essa criança, porque a senhora já sentiu que a senhora já tinha gerado essa criança no coração. Então, hoje eu fico pensando, quantas crianças estão em casas de apoio, pois é, né, pastora. irmã Lúcia? Quantas crianças hoje estão em casa de apoio? E a população que tem condições de adotar, porque eu já falei, né, que a adoção ela é uma aceitação espontânea de alguém como parte integrante da vida. Hoje a senhora considera o seu filho que foi gerado no coração como parte da sua família? Luciana, saiu aqui. Não, irmã Pois Lúcia, é. tá tudo ok. Tá tudo ok? Tá, eu tô vendo a senhora tá me vendo? Ah, tô vendo. Tá? Tá tudo Ah, ok. Tá tudo pois, tá, ok. pois é, Viu? pastor. A pessoa tem que ter coragem para criar um filho, porque não é mole, né? Você com 3 filhos ainda ter coragem de criar outro, né? Tem que ter. Principalmente um com um aninho, né? Pois é, com um aninho, é verdade. Luciana só tinha 1 ano e eu fui buscar, né? Que eu não ia mais ter, né? Aí, quando foi, apareceu. Mas eu nunca me arrependi. Nunca, pastor. Amém. Nunca me Amém. arrependi. E hoje a senhora sente que ele é parte da sua família e hoje a senhora sente que ele é parte da sua casa, não é isso, irmã Lúcia? Da Demais. casa Todo da mundo. senhora e da casa da sua família. Irmã Lúcia, a senhora pode apresentar o seu filho do coração, gerado do coração, gerado no Luciana coração? vai chamar ele ali. Tá bom. Ele, Apresente ele, porque eu acredito que muitos que estão aqui na live querem conhecê-lo. pastor, eu quero bem demais a ele, demais mesmo. Ele sai, vai ir para Caritá e nesses dias a gente fica preocupada. Até o pai mesmo, ontem, ele disse assim, Leonardo está custando demais, meu Deus. Ele chega cedo, eu digo, não, acho que é porque tem mais algum trabalho para ele. Aí eu fico preocupada quando ele não chega, eu fico preocupada. Eu sou assim. Nesse Dia das Mães, irmã Lúcia, antes do filho, né, gerado no coração chegar, nesse Dia Sei. das Mães, a senhora tem alguma coisa para falar para muitas mães que de repente sentem, né, lá dentro delas, um chamado que deveria Chegou ele gerar? aqui, chegou Chegou? ele. Olha, Abraça aí o filho gerado no coração, irmã Lúcia. aqui Senta aí ele. perto dela.
Léo. Fica aqui. Senta aí perto dela. Tá vendo aí, pastora? Tô vendo. Olha, queridos, vocês todos que estão participando da live, né? E mães que inspiram. Esse é o filho da irmã Lúcia que foi gerado no coração dela. Ela já mencionou aqui que quando o viu pela primeira vez, ela o amou e ela o gerou, né, no coração. Irmã Lúcia, o que é que a senhora tem, né, assim, ao término da sua palavra? A senhora tem alguma coisa para falar? Fique aí, tá bom, Léo? Permaneça aí com ela, tá bom? Tá bom. A senhora tem alguma coisa a falar para mães que, de repente, sentem o desejo de adotar e aí ficam inseguras em relação ao futuro, né? Pensando que vai gastar, pensando que vai comer, né? Pensando na vida financeira, pensando em tantas coisas, pensando em preconceitos, pensando se de repente o filho lá na frente vai dar trabalho. O que é que a senhora tem para dizer em relação a isso? O que eu tenho de dizer olha, quem pensar em adotar um filho, não vá pensar besteira, não vá pensar que vai dar trabalho, que não vai ter que comer para comer, porque Deus, tudo aparece. Porque na época que eu criei ele, hoje eu sou rica, da graça de Deus, né? Porque na época que eu comecei a criar ele, eu não era muito aperreio, mas ele nunca passou fome, nunca andou nu, né? Sempre teve a roupinha, as sandálias, a comida, nunca faltou nada. E essas mães que pensar em adotar um filho, pense que não é por cor, nem por família, não vá pensar essas coisas. Se você se sentir no coração de adotar um filho, você adota. Porque é o amor, eu acho que é assim, que o amor que você tem pelos seus filhos, tem o amor pelo filho adotivo. É verdade. É verdade. Eu também sempre pensei assim, irmã Lúcia. Porque, pastor, ele não é filho adotivo, não, porque foi eu que tive ele. Exatamente. A senhora teve, não estou dizendo que é porque foi gerado em outro lugar. Ele está dizendo isso mesmo. Por isso que o tema da live chama Gerados no Coração, porque ele foi gerado em outro lugar, mas ele é filho da senhora. Pois é. Ele disse, é isso mesmo. Não é verdade? Léo, e você, Léo, quer falar alguma coisa para sua mãe em relação agora, Dia das Mães, né? Que se aproxima, hoje é a última live dessa série de lives Mães Inspiradoras. Por causa disso, irmã Lúcia, antes de Léo falar, tá certo? Eu quero oferecer aqui, essa flor vai chegar para a senhora, tá bom? Ela vai chegar e cada vez que a senhora olhar para essa flor, a senhora tenha a convicção que a senhora é uma mãe inspiradora para essa geração, tá certo? De mulheres que muitas vezes têm medo, né? Tem medo do futuro, tem medo do financeiro, tem medo do comportamento, tem medo de tanta coisa. E, na verdade, a gente não precisa, não é para ter esse medo, né? Muitas crianças estão aí perecendo, estão crescendo sem ter a oportunidade de ter um lar, de ter uma família, por causa de medo, por causa de oposições, por causa de preconceitos, não é isso, irmã Lúcia? Então, a senhora é uma mãe inspiradora para esse tempo contemporâneo. E cada vez que a senhora olhar para essa flor, tá certo? A senhora se lembre que Jesus nomeou já a senhora como uma mãe inspiradora desse nosso tempo contemporâneo, tá certo? Para encorajar outras mães a fazerem isso. Eu fico impactada, irmã Lúcia. Eu ouvi isso no Descende, um testemunho de um irmão, e ele disse que muitas vezes nós cristãos não tomamos iniciativa para a adoção. E aí muita gente que às vezes crê em outras coisas, né? Praticam outras coisas, tem muito mais coragem, né? Entram em filas grandiosas
na justiça e conseguem adotar e vão criar essas crianças totalmente fora do evangelho, fora da palavra, fora dos princípios bíblicos. E olhe só o perigo que essas crianças estão correndo, né? O perigo que essas crianças estão enfrentam por causa de muitas vezes um egoísmo da nossa parte, um medo da nossa parte, não é verdade? Então, como eu disse à senhora, né? Os exemplos que eu tenho dentro da minha família, eu só tenho exemplos que, como a minha própria tia, né, tá aqui participando da live e ela já escreveu algo aí, já testemunhou. Eu só tenho exemplos que deram certo, entendeu? Que são filhos. Pode falar. É assim, e é assim, olha, os outros meninos meus, os outros nunca assim falaram, você foi adotado, não sei o quê, nunca, eles nunca falaram isso, eles, tudo é irmão, ninguém nunca falou nada, tudo querem bem um outro, tudo Graças é assim. a Deus. Nunca aconteceu isso. Graças a Deus, que bem. Assim, se você tem um filho adotado, é verdade. Ele é meu, ele é meu. Ele é seu e ela é da senhora, irmã Lúcia, é. Só que, como eu disse, foi gerado em outro lugar. Olha, Claudinha, irmã Lúcia, Claudinha está falando uma coisa aqui muito séria e muito verdadeira. Tem gente que prefere criar cachorro. É verdade. Eu não tenho nada contra quem cria animal, né? Quem pega o animal na rua, mas tem gente que tem eu não sei, meu Deus, é porque os princípios estão de cabeça para baixo, né? Os princípios cristãos estão de cabeça para baixo. Mas tem gente que pega um animal para criar e gasta horrores, né? Com aquele animal, e ainda abre a boca e diz, meu filhinho. Gente, homem não gera bicho. Né? Quem já viu? Eu crio Sansão aqui em casa, mas Sansão não é meu filho. Nem no coração e nem gerado na minha barriga. Né? Gente gera gente. Né? De gente nasce gente. Então, olha como os princípios estão assim de cabeça para baixo. Que as pessoas tratam hoje animais como cachorro, como filhos. Tem prazer em dizer, é aqui o meu filhinho, né? Pega o cachorro, pega o gato, pega lá o que for. Não tenho nenhum problema contra quem cria gato e cachorro, porque eu crio um cachorro e o amo, mas pega lá e diz, esse é meu filho, esse é meu filho. E não tem, né? E tem medo de criar uma criança. O cachorro, né? Gasta do mesmo jeito, gasta horrores com roupa, para o cachorro, com comida para o cachorro, com veterinário, vacina, tudo o que for. E esse é o meu filho e não toma essa iniciativa de gerar um filho no coração. Não é verdade, irmã Lúcia? É verdade. Então, irmã Lúcia, a senhora quer falar mais alguma coisa? Não, tá. Não, porque assim, eu digo assim, porque tem mãe, eu tenho... precisa ser muito corajoso, né? Porque eu criei ele e depois ainda tem outro, né? Sim. Coragem, pastora. É verdade, é coragem, isso é fé, irmã. Coragem. Graças a Deus não faltou comer para nenhum. Isso aí é fé, irmã Lúcia. É fé. É fé, isso chama-se fé. E hoje a senhora é incrível, né? Como a senhora tem os seus filhos. E a senhora, o que mais importa para a senhora é ver os seus filhos seguindo os caminhos do Senhor, seguindo os caminhos de Jesus. Tudo que a senhora ensina para eles é só, né, princípios bíblicos, valores, né, de Deus. Então, imagine aí as crianças que são criadas por outra família que não tem os princípios bíblicos, não tem os valores cristãos. Como essas crianças estão sendo criadas? E eu todo dia eu peço a... Irmã Lúcia, olha,
Um minutinho, eu vou encerrar a live, que o primeiro tempo está terminando, aí vocês entram novamente, tá certo? Tá bom, E a tá turma bom. que está na live, não vão embora, por favor, entrem novamente, que a gente já está terminando, tá bom? Nós vamos fazer as considerações finais. Eu vou encerrar para a live salvar, tá certo? E você vai convidando outras pessoas aí para esse segundo tempo. Beijos!